Olá, meus nobres amigos e seguidores, é um prazer estar junto com você todos os dias. Eu sou grato a Deus, a você, que todos os dias reserva, investe um tempo para se edificar através dos nossos devocionais. Uma palavra que vem lá do coração de Deus para o seu coração. O nosso devocional de hoje tem como título: Como Deus nos dá firmeza para vencer os terrenos acidentados da vida. Você está enfrentando tempos difíceis? Sente que sua caminhada está cercada por desafios, incertezas e obstáculos? Neste poderoso devocional ministrado por mim, pastor José Carlos Carvalho, da Igreja Batista Ebenezer, baseado no texto bíblico do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 19, aprenderemos como Deus fortalece seus filhos para permanecer firmes, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Descubra o significado da expressão "faz os meus pés como os da corça", e como Deus nos capacita a atravessar vales, escalar montanhas espirituais e vencer desafios aparentemente impossíveis. Esse devocional é uma mensagem inspiradora sobre fé, perseverança, confiança em Deus e crescimento espiritual para todos aqueles que precisam de renovação, de esperança e fortalecimento em sua caminhada cristã. Então assista até o final e permita que a palavra de Deus fortaleça a sua fé e renove suas forças. Você já sentiu que está caminhando por terrenos perigosos, onde qualquer passo em falso pode levá-lo à queda? Talvez você esteja enfrentando problemas financeiros, conflitos familiares, enfermidades, ansiedade ou até mesmo incerteza sobre o futuro. Em alguns momentos da vida, parece que estamos caminhando sobre penhascos escorregadios. Foi exatamente em um cenário de crise que o profeta Abacuque declarou uma das mais poderosas afirmações de fé da Bíblia. Abacuque 3,19: O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça. Mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar, Abacuque encontrou segurança em Deus. E nesse devocional vamos descobrir como o Senhor fortalece seus filhos para atravessarem os vales mais profundos e escalarem os montes mais altos, sem perder a firmeza. Então permaneça até o final, porque essa mensagem pode renovar a sua esperança e fortalecer sua caminhada com Deus. Mais uma vez, o texto de Abacuque 3,19 nos diz: O Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. À luz desse texto, podemos perceber, em primeiro lugar, que a fé não ignora as dificuldades. Meus irmãos, Abacuque não era um homem alienado da realidade. Ele conhecia as crises do seu tempo, ele viu a violência crescer, ele presenciou a corrupção, ele sabia que tempos difíceis estavam chegando. Contudo, sua confiança não estava nas circunstâncias, sua confiança estava em Deus. Pouco antes desse versículo, Abacuque descreve uma situação extremamente difícil. Ele diz: ainda que a figueira não floresça. Ou seja, não haveria colheita, não haveria prosperidade, não haveria abundância, mas mesmo assim ele declara: todavia eu me alegro no Senhor. A verdadeira fé não depende das circunstâncias para permanecer firme. A fé permanece de pé, porque conhece aquele que controla todas as circunstâncias. Percebemos ainda nesse texto que Deus não apenas dá força, Ele é a nossa força.
Observe então a profundidade das palavras do profeta. Ele diz: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele não disse apenas que Deus lhe dava força, ele disse que Deus era a sua força. Existe uma enorme diferença. As forças humanas acabam. Os recursos humanos são limitados. Nossa capacidade emocional possui limites, mas Deus é inesgotável. Quando dependemos apenas de nós mesmos, cedo ou tarde nos cansamos. Quando dependemos do Senhor, encontramos renovação. No texto bíblico de Isaías 40, versículo 31, encontramos essa maravilhosa declaração: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. O segredo da perseverança não está em nossa resistência, está na fonte da qual retiramos nossa força. E a fonte do cristão é o próprio Deus. Percebemos ainda nesse texto os pés da corça. O que é isso? É um símbolo de estabilidade. Abacuque utiliza uma imagem muito conhecida em sua época. A corça era um animal capaz de subir montanhas íngremes e percorrer penhascos perigosos sem cair. Ela possui firmeza, equilíbrio, segurança, precisão. Deus prometeu conceder essa mesma estabilidade espiritual aos seus filhos. Existem momentos em que o caminho da vida parece um penhasco. Desilusões difíceis, lutas inesperadas, provações prolongadas, mas o Senhor capacita seus servos a permanecerem firmes. O que derruba muitos não derruba aquele que está sustentado pela graça de Deus. Em quarto lugar, esse texto nos ensina que Deus nos capacita para lugares que sozinho não conseguiríamos alcançar. Há uma verdade maravilhosa nesse texto. A corça não permanece apenas nos vales, ela alcança os lugares elevados. Da mesma forma, Deus não deseja apenas nos sustentar, Ele deseja nos conduzir a níveis mais profundos de maturidade espiritual. Muitas vezes, aquilo que enxergamos como uma crise é, na verdade, uma escola de crescimento. José precisou passar pela prisão antes do palácio. Davi enfrentou gigantes antes do trono. Moisés atravessou o deserto antes da terra prometida. Jesus passou pela cruz antes da ressurreição. Os caminhos difíceis frequentemente são usados por Deus para nos preparar para lugares mais altos. Percebemos que os montes da vida nos aproximam de Deus. Os montes representam comunhão. Foi no monte que Moisés recebeu a lei, foi no monte que Elias ouviu a voz suave de Deus, foi no monte que Jesus foi transfigurado, foi no monte que Cristo ensinou multidões. Muitas vezes devemos permanecer nos vales da comodidade, né? Mas Deus nos chama para os lugares elevados da intimidade. As dificuldades podem nos levar a buscar mais a presença do Senhor. Aquilo que parecia uma ameaça pode se transformar em um convite para uma experiência mais profunda com Deus. A jornada da fé continua até o Monte Celestial. E esse texto também nos aponta para uma realidade futura. Nossa caminhada não termina aqui. Cada passo de fé nos aproxima da eternidade. Estamos avançando para a presença gloriosa de Deus. Um dia não haverá mais lágrimas, não haverá mais enfermidades, não haverá mais lutas, não haverá mais tropeços. Chegaremos ao monte eterno do Senhor. Ali veremos aquele que nos sustentou durante toda a jornada. Ali compreenderemos que cada dificuldade serviu aos propósitos perfeitos de Deus. Então, quando enfrentar dificuldades, lembre-se de que Deus continua sendo a sua fortaleza.
Quando sentir fraqueza, busque sua força no Senhor. Quando o caminho parecer perigoso, confie que Deus está firmando seus pés. Quando enfrentar desafios impossíveis, lembre-se que Deus está preparando para você alcançar lugares mais altos. Quando pensar em desistir, olhe para Cristo e continue caminhando. Meus queridos, Abacuque nos ensina que a verdadeira segurança não está na ausência de problemas. Ela está na presença de Deus. O Senhor continua fortalecendo os seus filhos, Ele continua firmando os pés dos que confiam nele. Ele continua conduzindo o seu povo pelos caminhos difíceis. E um dia, pela fé, chegaremos ao monte eterno da sua presença. Portanto, não desista, não pare, não recue. O Deus que sustenta as costas nos penhascos é o mesmo que sustenta você hoje. Confie nele, caminhe com ele e descubra que seus pés podem permanecer firmes mesmo nos terrenos mais difíceis da vida. E a minha oração é que você entenda e se aproprie dessa verdade. Ora ainda para que Deus entre com providência e supra cada uma das suas necessidades, te traga paz, te traga cura emocional, física e espiritual, te traga esperança, uma nova unção. E se esse devocional fez bem para você, compartilhe com seus amigos, peça para que eles compartilhem com os outros. Deixa aí sua curtida, seu like, faça um comentário. Não esqueça de ativar os sininhos para receber as nossas notificações. Se você ainda não se inscreveu, corra logo e se inscreva no nosso canal. Eu te convido para amanhã estarmos juntos para mais esse momento especial, se assim Deus nos permitir. Deus te abençoe grandemente.